Hoje é quinta, 24 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo perdeu, tá virando comum a gente falar isso aqui no canal, mas uma partida e o técnico Renato Paiva segue prestigiado pelo Textor. Não tem chances de ser demitido. A culpa segue nas mãos dos jogadores. E para o técnico é uma fase estranha. E o time de 2024 já não existe mais. Mas na entrevista inicial, ele não disse que o time de 24 estava lá, que era um orgulho trabalhar com os campeões da América? Como que o time de 24 não existe? Ele destruiu? Tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Galera, a GoCase tem vários produtos licenciados, seja do Botafogo, seja de NBA, seja de outros itens que vocês quiserem. E meu cupom voltou a valer 5%. Entrem agora na GoCase e analisem os produtos. Tem capinhas, garrafinhas, capinhas como essa daqui, garrafinhas como essa daqui. Você tem mochilas, entre outros produtos bem legais. Se vocês ainda não conhecem os produtos da linha do Botafogo e também de outras linhas, link aqui no nosso primeiro comentário e também na descrição, QR Code na tela, cupom canal do TF, 5% de desconto. Entre agora na GoCase. O Botafogo perdeu mais uma. Aliás, é a 13ª vez que eu falo isso nesta temporada. Apenas em 22 jogos, o Botafogo já bateu o número de derrotas que teve na última temporada. E o técnico Renato Paiva, que em 8 jogos tem 2 vitórias e um aproveitamento maravilhoso de 33%, segue prestigiado pelo John Textor. Meu amigo Bernardo Gentili trouxe ontem, ali na parte final do jogo, que o técnico não está sendo questionado pelo empresário norte-americano. Segundo ele, a culpa está sendo mais dos jogadores, que não estão entregando tanto. Claro, é mais fácil você culpar os atletas do que um técnico que você trouxe, né? Você não vai admitir o erro inicial. E aquele ponto? O time não rende, o time não evolui, o time não joga nada. O Botafogo virou um arremedo de time. Não parece nada daquele que foi campeão da Copa Libertadores América e daquele que foi campeão brasileiro. A ATF, mas no segundo semestre nós tínhamos Almada, Luiz Henrique. Amigos, no primeiro semestre, quando o Botafogo conseguiu a classificação e uma bela arrancada, estava entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e você tinha ali um time em formação antes das várias contratações que mudaram o Botafogo de degrau no segundo semestre. Você tinha Hugo na lateral esquerda, porque o cuiabano ele não podia jogar a Copa Libertadores, já que ele tinha jogado pela equipe do Grêmio, só estreou na fase oitavas de final. O Marçal estava com problemas no DM, o Botafogo só tinha o Hugo. Você tinha o Damian Soares jogando a exaustão, porque o técnico Arthur Jorge não confiava tanto, à época, no menino Matheus Ponte. Você tinha o Tietê jogando de ponta pela esquerda, porque não tinha nenhum jogador confiável. O seu ponta reserva era o Diego Hernandes, ele mesmo. O seu centroavante era o Júnior Santos, já que o Tiquinho havia se machucado e não vivia um bom momento. O Matheus Nascimento também tinha se machucado. O Janderson, você negociou com a equipe do Vitória da Bahia um pouco antes das lesões de Tiquinho e Matheus Nascimento. Você tinha um elenco enfraquecido, porém era um time organizado. Era um time que sabia o que fazia com a bola. Era um time que conseguia vencer jogos, porque era organizado e sem ter muitos talentos individuais, dava algo a mais. Os atletas não têm culpa, Tef? Tem, claro. Mas uma parcela complexa, porque estão perdendo gols importantes em momentos importantes, mas o time é uma zona tática. Time espaçado, um time sem aproximações, um time sem triangulações. É um trabalho ruim. E o técnico Renato Paiva, ele falou ontem na entrevista coletiva que o Botafogo de 2024 acabou e justificou mais uma derrota do Botafogo, falando que está uma fase muito estranha. Vejam aí essas falas do técnico Renato Paiva. O argumento que você utiliza para justificar uma sequência tão negativa de um time que se acostumava a ir na casa dos adversários e a propor jogo e a ser agressivo, e como você analisa nessas 7 partidas do seu trabalho até agora, Paiva? Muito obrigado. Boa noite. O time já não existe, já é outro. E para além disso, como é que eu explico? Tivemos aos 2 minutos uma oportunidade flagrante. O Arthur cabeceia sozinho na área, a bola vai por cima. Na segunda parte o Arthur tem uma segunda bola no segundo poste para fazer golo, não faz. A terceira, a bola bate na barra do Savarino, bate na trave.
no chão e sai, e de facto a questão passa um bocadinho por aqui e tem-se repetido nas oportunidades que temos criado. Uns jogos criamos mais, outros jogos criamos menos. Hoje era um jogo num campo muito difícil, num adversário que já tinha perdido em casa e que jogava praticamente uma final, e obviamente nós jogámos o jogo de forma estratégica, e o jogo até começou bem para nós. Tivemos essa oportunidade onde podíamos de facto virar o jogo ainda mais a nosso favor. Não, a bola não entrou, e a partir daí obviamente o Estudiantes, jogando em casa, foi tendo mais bola. Nós num bloco médio que muitas vezes foi para baixo por algum comportamento de falta de pressão na bola, a partir daí, sem nos criar grandes oportunidades, porque a verdade é que o John, não me lembro de ter feito uma grande defesa na primeira parte, alguns escanteios, mas nada de perigoso, e depois num lance infeliz acabamos por sofrer o golo. Estamos numa fase, quem acompanha os nossos jogos percebe a fase que nós estamos a atravessar, que quando criamos oportunidades flagrantes não fazemos, e depois em erros básicos acabamos por perder jogos. Perdemos jogos por 1-0, este é o terceiro jogo que perdemos por 1-0, com golos que são erros claros e que obviamente têm que se corrigir. O funcionamento coletivo da equipa hoje, não gostei dos momentos defensivos, acho que afundámos demais o bloco quando não era essa a intenção, não conseguimos nunca sair de bloco para pressão, era isso que nós queríamos. Depois nas oportunidades de transição nós não conseguimos sair com efetividade, e quando saímos, naquela bola mais flagrante, a bola bateu na barra, bateu no chão e não entrou. Portanto, esta é a análise que eu faço. Obviamente eu sou o treinador, sou responsável, mas de facto está uma fase muito estranha naquilo que está a acontecer, porque as nossas oportunidades que são claras não entram, e as dos adversários que às vezes nem claras são, acabam por entrar e penalizam-nos bastante. Mira, las derrotas nunca caen bien, y estamos en una racha dura también de derrotas, por eso obviamente trabajar encima de victorias es diferente de trabajar encima de derrotas, pero es un vestiario, es un camerino de campeones, de gente acostumbrada, y lo más importante de esto, aunque no sea para el aficionado algo, pero para nosotros del proceso, es que estamos en los detalles. Queda mucho para corregir, los equipos adversarios te machacan, te crean, te generan 10 oportunidades de gol. No está pasando eso. Es verdad que algunos partidos nosotros deberemos generar más y no estamos generando. Yo he dicho semana pasada, hay partidos que ganamos, que no generamos tanto, como el partido de São Paulo, que empatamos 2-2 y generamos un montón. Y hoy en este tipo de partidos de Libertadores tan equilibrados, si tienes 3 claras de gol y no las haces, pues es muy probable que si tu adversario es tan equilibrado como es tu equipo, puede ser que él aproveche las suyas y termine ganando, que es lo que pasó hoy. Entonces, corregir los detalles, te digo, los chicos saben, la preocupación está en los resultados, claro, porque es lo más importante, pero si miras al proceso, hay detalles que están faltando, no es un proceso de corrección muy grande, de un proceso largo. Entonces, continuar trabajando, porque estas rachas de una para otra cambian, y es lo que nos queda hacer, seguir trabajando, seguir creyendo e mirar já o próximo partido. Sim, Renato Paiva, a fase está muito estranha, mas pensa comigo, se você cria 10 oportunidades, você pode perder 7 gols, que você fará 3. Se você cria muito, você faz gols. E você disse, quando chegou aqui no Botafogo, que era uma honra trabalhar com um elenco vitorioso. Mas como assim aquele Botafogo de 2024 já não existe mais? Você destruiu aquele Botafogo de 24? Eu não quero o Botafogo que ganhou a Libertadores. Eu quero o Botafogo do primeiro semestre. E já era um time que estava na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Era um time que estava disputando ali perto do G6, sempre com bons resultados. E um time que estava lutando, que dava uma esperança de classificar para as oitavas da Libertadores. E o teu time? Não dá. O Textor parece que vai segurar o Renato Paiva. Então ele precisa vir aqui, se ele coloca culpa nos jogadores, e dar uma cobrada nos atletas, olhar olho no olho, ter um pulso mais firme, responsabilizar
os jogadores que estão vestindo a nossa camisa. Vai mudar todo o elenco no meio do ano? Vai gastar quanto em reforços? E vai manter um técnico que não está fazendo um time entrosado pelo ano passado jogar? Imaginem ter que remontar um time com um técnico que não está tendo capacidade de fazer esse time funcionar. É isso, meus amigos. É isso, minhas amigas. Tamo juntos. Valeu, volto à tarde com o Moscou TF, à noite com Noite Alvinegra. Valeu, fui, beijo.